Tá, batatinha quando nasce. Tá. Bom, senhores, vamos retomar então. Apresentar o professor Biratã é ocioso, né? Porque se a escola austríaca tem uma face no Brasil, é a face do professor Biratã, né? Mas já que ele foi bondoso bastante de me apresentar de forma bem generosa, eu devo obrigação de retribuir o favor, né? Então, é só apresentá-lo com um pequeno elogio, que é o seguinte, né? Se tem uma coisa que o intelectual pode aspirar, é o que ele faz, né? Que é o seguinte: é muito fácil na academia você ser marxista, você vira ministro sem ter que estudar nada, né? É muito fácil na academia você estimar a elasticidade da demanda do chuchu no interior de São Paulo. Você vira reitor da universidade. Mas o maior elogio que você pode ter é você fazer sacrifícios pessoais pelas suas convicções, pela busca da verdade. O cientista é o cara que busca a verdade. Então, quando você escolhe acreditar em coisas como economia austríaca, que é algo bem minoritário, você tem um monte de portas sendo fechadas. Ele é um professor de uma universidade das mais respeitadas do Brasil, então há um custo pessoal enorme de se tornar um economista austríaco, né? No entanto, você faz isso dadas as suas crenças, as suas convicções, né? Então, isso é o que eu acho que é é o fator que pode, sei lá, nos inspirar todos. Assim, tá, então, recebam o nosso professor Biratã. E olha. Eu não vou agradecer ao Fábio, porque ele não fez mais que a obrigação dele. Obrigado, Fábio. Você... Bom, nós temos aqui uma tarefa um pouco difícil, que é em 40 minutos, 45, dar 2 cursos de macroeconomia, que geralmente são dados em 2 semestres, né? Macro 1, macro 2, macro 3 geralmente economia aberta, a gente não vai tocar nisso aqui. Vamos tentar, e eu vou fazer um resumo, que é esse aí. Qual o objetivo? É tentar estabelecer um diálogo entre nós, os austríacos, e eles, da mainstream, porque as linguagens são diferentes. Os economistas mainstream, eu já fui um deles, eu fiz mestrado e doutorado na Fundação Getúlio Vargas, numa época em que era praticamente a EPGE, era uma filial da Universidade de Chicago, né? Fui aluno de vários alunos do Friedman e de alguns professores de Chicago que nos iam dar cursos. E depois eu me converti, caí do cavalo, como São Paulo, e me transformei num austríaco. Então, a gente conhece os 2 lados. Isso é muito importante, porque um economista austríaco que não conhece o mainstream, ele está condenado a ficar falando sozinho, ficar pregando no deserto, como São João Batista. Para isso, eu vou ter que forçar um pouco a barra, ter uma recaída e colocar alguma coisa de matemática aí, de gráficos. Então, essa aula de hoje, praticamente, não é uma aula austríaca, é um resumo da macroeconomia da mainstream, numa perspectiva cronológica, né? Até os anos 30, depois não gosto de falar essa palavra, mas tem que falar, o keynesianismo, né? E a macroeconomia moderna, com o Friedman, os monetaristas de Chicago e seus modelos com expectativas adaptativas, mais tarde o Robert Lucas, o Thomas Sargent, Neil Wallace e outros, os novos clássicos das expectativas racionais. E amanhã a gente vai tratar, então, da macroeconomia austríaca numa perspectiva do Roger Garrison, que a Mariana ontem apresentou como aquele cara que estava ali no meio entre as duas. Eu posso dizer que o Garrison é o Bira americano e eu sou o Garrison brasileiro, porque eu, por necessidade até na universidade, eu tenho que navegar os dois lados, né? Em Auburn e na George Mason. Bom, uma frase que o Peter colocou no Facebook, não está em nenhum livro dele, que eu acho que resume exatamente o que nós pensamos, nós austríacos pensamos sobre o uso da matemática, da estatística e da econometria, né? Nós não somos contra a matemática, apenas criticamos, né, o uso indevido que muitas vezes se faz da matemática. Também não somos contra a estatística nem a econometria,
criticamos a ideia de que a análise estatística é a única forma adequada e para alguns até possível para testar proposições de natureza teórica na teoria econômica. E aí ele pergunta, né, no final do post dele, por que esses pontos assim tão simples são permanentemente confundidos, né? O modelo macroeconômico, como qualquer modelo econômico, tem um lado da demanda, o lado da oferta, e no mainstream econômico se estuda equilíbrio. Se você é um cara mais defensor do livre mercado, geralmente no mainstream, você trabalha com modelos de concorrência perfeita. Se você não é, trabalha com modelos de concorrência imperfeita, mas trabalha com equilíbrio. Essa é a diferença fundamental entre os austríacos e os não austríacos. Na macroeconomia, né, a demanda é representada pela demanda agregada, a oferta é a oferta agregada. E, isso é muito importante para entender, outra diferença muito importante entre os austríacos e os outros. Todos os modelos macros tratam o capital primeiro como se fosse uma geleia, uma coisa homogênea. Você pode tirar uma máquina que produz celulares, colocar aqui numa fábrica e ela imediatamente passa a produzir óculos. O que não é verdade no mundo real. Uma ferramenta usada para construir, por exemplo, um relógio, ela não pode ser utilizada numa fábrica de pianos. Uma parte do estoque de capital pode, a outra não. Mas eles tratam, essa é a segunda característica, o capital como sendo constante. Daí serem chamados de modelos, todos eles, tanto os intervencionistas como os de livre mercado, tratam o capital como uma constante, K igual a K0. Ou como um aluno meu perguntou uma vez, professor, que casão é aquele que o senhor colocou lá na pedra? O estoque de capital é constante no curto prazo. E a gente só vai estudar nos cursos de economia variações no estoque de capital quando trabalhamos com modelos de crescimento econômico, né? Então aí a questão de notação, o Y, essa notação é convencional, é o PIB, né? Que é uma coisa que não existe, eu não posso entrar numa camisaria e dizer, você tem aí um PIB tamanho 3, modelo Polo, o cara vai rir da minha cara, né? Eu vou ter que dizer, eu quero uma camisa tal, nessa cor, mas todo mundo fala PIB. A mão de obra, L, labor, né? E K, o estoque de capital. Sendo que, uma terceira característica, tanto a mão de obra como o estoque de capital são considerados no agregado. Isso quer dizer, mais ou menos o seguinte, todos os trabalhadores numa economia têm a mesma qualificação, a mesma experiência, o mesmo grau de burrice ou inteligência, então eles vão ser remunerados todos exatamente ao mesmo salário, só tem um salário em toda a economia. E o mesmo para o estoque de capital, que é remunerado a uma mesma taxa. E aí aparece o gráfico ali que mostra a chamada função de produção neoclássica. Você diz que o Y, né, o PIB, só vai poder variar conforme a quantidade de mão de obra empregada varie. Já que o estoque de capital é constante, para aumentar a produção, para aumentar o PIB, isso só vai ser possível no modelo macroeconômico se aumentar o número de trabalhadores, de homens hora, né? E é claro que eu não vou nem parar muito para criticar essas coisas, porque senão a gente não vai conseguir chegar no final da história. Então, aumentando ali de L0 para L1, a quantidade de trabalhadores, você vai ter um aumento no PIB de Y0 para Y1. É a chamada função de produção neoclássica, que os austríacos acham uma aberração. E é. Pior que eu usei isso anos e anos, acreditava nisso, né? Isso que eu vou falar agora é importantíssimo, para a gente entender a diferença no mainstream entre os intervencionistas, no caso os keynesianos e suas variantes, e os
defensores do livre mercado. Como é que se dão os ajustamentos nos mercados? Num modelo dentro da tradição neoclássica, que no nosso caso aqui vai ser o modelo clássico, o modelo de monetarista de expectativas racionais, os ajustamentos se processam sempre através de mudanças nos preços. Aí eu coloquei uma equação, também foi outra recaída que eu tive, né? P é o nível de preços, que é outra coisa que não existe. Você tem no mundo real preços, né? Mas P é o nível de preço, que pode pensar como sendo uma média de todos os preços. O nível de preços é uma função da diferença entre a demanda e a oferta. Essa é a oferta, supply. Com a derivada primeira, as duas positivas. Isso quer dizer o seguinte, traduzindo para o português, se você tiver um excesso de demanda, os preços vão subir. Se tiver excesso de oferta, os preços vão cair. Até aí, tudo bem, né? Aí você tem um mercado ali em equilíbrio, um preço de equilíbrio, PE, uma quantidade de equilíbrio, QE. Aí aparecem duas situações. Uma em que você tem essa aí, um excesso de oferta, e a outra um excesso de demanda. Como é que se dá o ajustamento? Se houver excesso de oferta, o preço vai cair. Com a queda do preço, a oferta diminui e a demanda aumenta. E se houver excesso de demanda, acontece o contrário. O mercado vai pressionar o preço para cima, conforme o preço sobe, aumenta a oferta e cai a demanda. Você vai ter mais ou menos uma coisa assim. O mercado vai convergir para o equilíbrio. Na tradição keynesiana, e aqui eu coloquei o caso particular da teoria geral do Keynes, os ajustamentos não se dão pelos preços, por várias hipóteses que a gente não tem tempo aqui para discutir também. Coisas tipo rigidez salarial, regulamentações que estabelecem salários, taxas de juros, taxa de câmbio e outros preços, né? Então, você pode especificar isso de várias formas. A que o Keynes usou na teoria geral é muito simples. E tudo que ele escreveu depois vem em cima disso. A quantidade, né, que vai ser o elemento ajustador, vai ser a menor, a mínima, a menor dentre as duas ali, dentre a oferta e a demanda. Então, se a demanda for maior que a oferta, a quantidade vai ser igual à demanda, porque a demanda é menor, que foi o caso que ele analisou na teoria geral. Havia um excesso de oferta, então o mercado ajustava pela quantidade demandada. Aí você vai ter uma coisa desse tipo assim, uma situação que eu coloquei ali de excesso de oferta, o ajustamento vai se dar assim, pela quantidade menor, que é onde essa linha vertical corta a curva vermelha de demanda. Para facilitar, eu vou representar sempre demanda com vermelho e oferta com verde. Assim forma um conjunto harmonioso de cores, verde, branco e vermelho. Aí são os nossos mentores, Alfred Marshall, que foi professor do Keynes, o amigo de vocês, Keynes, né? O Friedman e o Robert Lucas, que é o mais famoso dentre os novos clássicos. Embora eu coloque o Thomas Sargent no mesmo nível dele, mas o Lucas ficou mais famoso. Modelo neoclássico, uma coisa muito simples. Do lado da demanda agregada, vigia a teoria quantitativa da moeda. E quer dizer mais ou menos o seguinte, por favor, quem não tem formação assim de economia, não se assusta com as fórmulas não, vou passar tudo para o português. A quantidade de moeda, ou oferta monetária, multiplicada pela velocidade com que essa moeda troca de donos, troca de mãos, sempre vai ser igual, isso é uma identidade, uma tautologia, sempre vai ser igual a quantidade, né, vendida, que é o PIB. PIB aí, imagina como se fosse uma mercadoria única, medida em quilos, toneladas, sei lá, metros, multiplicada pelo preço desse PIB, que é o nível geral de preços. Ora, isso aí não é nada mais, nada menos do que eu dizer que o total das vendas sempre vai ser igual ao total das compras, em valor. Então não é uma equação, não é uma hipótese, isso é uma constatação. Total das vendas é igual ao total das compras, desde que não sejam vendas e compras dentro do setor público, que sempre tem uma... Aí você tem a demanda agregada, que é representada por
repetindo, para fixar melhor. O estoque de moeda, M, multiplicado pela velocidade com que essa quantidade de moeda circula na economia num dado período de tempo. Isso sempre vai ser igual ao nível de preço multiplicado pelo PIB. E ali aparece a curva de demanda, que no caso da teoria quantitativa da moeda original, que é atribuída tanto a Marshall como a um economista do início do século passado americano, Irving Fisher, né? A demanda pode ser dada por MV, que eu tinha chamado há pouco de compras, né? E essa curva aqui vai ser uma hipérbole equilátera, porque olha o que está nos dois eixos, P e Y. O que está aqui na equação? P e Y. Então, MV sempre é igual a PY, que é uma propriedade das como é que chama? Hipérboles equiláteras. Né? Na oferta agregada, como os preços são vistos como flexíveis, lembra lá do slide, os ajustamentos se dão sempre via preços, e como em concorrência perfeita, com todas aquelas hipóteses sobre informações, tudo circula perfeitamente, nada de Hayek, nada dessas complicações dos austríacos, tudo funciona bonitinho, é um mundo ideal da concorrência perfeita, né? As variações nos preços, que eu chamei aqui de delta P, vão provocar variações nos salários na mesma proporção. Se os preços subirem, digamos, em média 10%, o salário nominal, que é o W, né, wage, o salário nominal vai subir na mesma proporção. Se o preço cair 1%, o nível de preço cai 1%, o salário nominal cai 1%. E aí eu coloco ali que a oferta agregada vai ser uma vertical. Por que eu coloco isso? Pela hipótese de que a moeda é neutra. E por uma hipótese... Não, eu pulei aqui. Por uma hipótese adicional, que eu de propósito não mencionei, acabei até esquecendo. Eles consideravam a velocidade constante, V0, fixada no valor V0, e o PIB também, no nível de pleno emprego. Então, se você trabalhar com taxa de crescimento, pegar essa equação, aplicar logaritmo, derivar, fazer aquelas coisas que tornam o livro mais bonito, né? Você chega em casa, mostra para a mãe e para o pai, assim, olha aqui o que eu aprendi hoje, um monte de derivadas. O cara, pô, legal, está valendo a minha grana. Só que aquilo ali no futuro pode te prejudicar. Se prejudicar só vocês, tudo bem, mas prejudica o país. E o cara vai para o governo e sai acreditando nessas baboseiras. Aí... Eu estou apertando o botão errado. O que eu fiz aqui? Ah, não, aqui é só oferta, eu não estou apertando nada errado. A oferta sempre, a economia sempre vai trabalhar no nível de pleno emprego, ponto, no modelo neoclássico. E tem as hipóteses auxiliares de dicotomia e neutralidade da moeda. Dicotomia significa que você, nesse mercado, você separa o mercado monetário do mercado da produção. Os dois não se misturam. Existe uma dicotomia. O que acontece no mercado monetário não se reflete no mercado do produto e o que acontece nesse último não se manifesta no mercado monetário. E a neutralidade da moeda significa que variações na oferta de moeda só vão afetar os preços, não vão afetar as quantidades. Como é que se dá o equilíbrio nesse mercado? Você tem a oferta, tem uma curva de demanda agregada, a economia está naquele ponto ali, de pleno emprego, com nível de preço P0 no ponto A. E aí o governo resolve expandir a oferta de moeda. Isso vai deslocar a demanda para D'. O que acontece nesse modelo é simplesmente que os preços vão subir de P0 para P', a economia vai de A para B, você não vai ter mudança nenhuma no PIB, você só vai ter aumento de preço. E se a coisa for continuada, você vai ter inflação. Aí já não caracteriza inflação? Não, aí é só um aumento de preço. Inflação é se a coisa for dinâmica, né? Inflação é taxa de variação dos preços. Eu estou trabalhando com nível no tempo zero, de né? preço. Isso. Se fosse P0 para Isso. caracterizaria inflação. Se você trabalhar com, em vez de P ali nesse eixo, eu colocasse delta P sobre P. A variação. Isso.
Então, nesse modelo, ΔM sobre M, vamos traduzir assim, a variação percentual na oferta de moeda vai provocar uma variação idêntica no nível geral de preços. Vamos lá. Modelo keynesiano. Keynes era um cara inteligente, só que ele mudava de opinião como a gente troca de camisa. Então é difícil saber o que o Keynes pensava, porque cada dia ele acordava, né? Mas em vez de falar mal dele, vamos tentar resumir, que é muito difícil. A demanda agregada dependia, ou depende, nesse modelo, das políticas. Política monetária, política fiscal, política cambial, política salarial, políticas de rendas. Tipo Bolsa Família. A oferta agregada dependia dos salários, obviamente, que é o modelo macro, e dependia de coisas que o Keynes chamava de animal spirits e de coisas ainda mais profundas, né, as forças obscuras da incerteza e da ignorância. Está escrito no livro dele, Os empresários reagiam a essas incertezas, como os espanhóis falam, incertitumbres, de uma maneira meio nebulosa. Pô, isso não é teoria nenhuma, você dizer que a oferta depende de espíritos animais. Pô, que isso, cara? Mas colou. Colou porque a mensagem dele política era tudo que os políticos queriam ouvir. E o equilíbrio macroeconômico, como é que se daria? Pena que tem um sonzinho aí, mas amanhã a gente vai acertar o som, para animar um pouco. Demanda, oferta, como sempre a economia está no ponto A, de equilíbrio, e aí supõe que o governo faça uma expansão da demanda. Pode ser por qualquer um daqueles instrumentos ali, política monetária, fiscal, cambial, etc. A demanda vai para D a linha, você vai ter um aumento tanto no PIB quanto no nível de preços. Os dois vão aumentar. Como esses aumentos vão se distribuir? Quer dizer, repara que não tem mais a neutralidade. Os preços e os salários não vão responder na mesma proporção. O salário real vai mudar, porque só uma mudança no salário real, com seus efeitos no mercado de trabalho, vai determinar o nível de emprego, e só o nível de emprego, de mão de obra, é que vai determinar o nível de produção. Não dá para separar. Cantillon, já 250 anos antes, já tinha dito que, olha, os efeitos de curto prazo de uma política dessas costumam se dar mais sobre a produção e os efeitos de longo prazo sobre os preços. 250 anos depois, o Friedman formalizou isso melhor, né? Cantillon, para mim, seria considerado o verdadeiro pai, deve ser considerado o verdadeiro pai da teoria econômica. Ele escreveu antes de Adam Smith. Mas é um autor, como a Mariana falou antes, completamente ignorado, né? Então, os salários respondem menos que proporcionalmente às variações nos preços, por uma série de fatores, entre eles rigidez salarial, barreiras institucionais, legislações trabalhistas, coisas desse tipo, né? Então, se você tem um aumento, você tem uma queda no salário real, porque W e P não mudam na mesma proporção, P sobe mais do que W, os preços sobem mais depressa do que os salários, o que é verdade no curto prazo, né? E aí você tem como explicar o aumento do nível de emprego. E com isso o PIB também sobe. Repara que tudo depende da inclinação da curva de oferta. Daqui a pouco eu vou mostrar como toda a controvérsia hoje pode ser resumida, mas resumida mesmo, resumo, pela inclinação das curvas de oferta dos diferentes modelos. Com relação à curva de demanda, não há grandes controvérsias, desde pelo menos o início dos anos 50. Aí você tem uma coisa boa, que é o aumento do PIB, e uma coisa ruim, que é o aumento do nível geral de preços. Agora sim, tem uma variante que é a curva de oferta. Pousou até uma mosca ali. A curva de oferta agregada, que a gente chama de oferta agregada da Unicamp.
É o seguinte, se encontraram no meio da rua a fome, a vontade de comer e o apetite. Aí fala, pô, vamos nos juntar, que a gente vai se tornar instantaneamente rico. Aí juntou elementos do Keynes, dos neo-keynesianos, que foram os caras que vieram logo depois dele, Hayek, o italiano Piero Sraffa, Joan Robson, já nos anos 60, 70, o italiano Pazinetti, e na América Latina juntou um elemento pior ainda. Veio a fome, como é que eu falei? A fome, a vontade de comer e o apetite. Qual é uma coisa pior que isso? Aí chegou a penúria. Penúria. Penúria era a CEPAL. Era a CEPAL. Que no Brasil foi-se, nos anos 50, era ultramoderno dizer que era cepalino. Os estruturalistas, né, que depois foram se instalar na UFRJ, onde eu fiz a graduação, mas antes, graças a Deus, antes deles chegarem, eu fui aluno do professor Otávio Gouveia de Bulhões. E assistente dele era a Maria Conceição Tavares, na mesma matéria, macroeconomia. Você imagina como é que a gente ficava antes das provas. O que eu vou responder? O que o velhinho falou ou o que ela falou? Aí eu fui lá e perguntei a ele, né? Professor, a gente está com esse problema. Não, na época era catedrático. O catedrático sou eu. Eu falei, bom, agora já sei como é que eu vou... Tinha duas respostas preparadas, né? Esses caras se juntaram e fizeram o seguinte, pena que não tem som. Olha como é a curva de oferta agregada deles. Infinitamente elástica, uma horizontal. Eu não vou nem comentar. Não vou nem comentar. E a demanda agora fica fácil, né? Ela fica fácil. O governo expande a demanda, olha lá o Guido Mantega ali por trás daquela curva. Pô, só tem coisa boa acontecendo. Uma explicação, uma delas para isso é ociosidade, outra é conflito, capital-trabalho, aquelas coisas, né? Maravilha. Maravilha. Guido Mantega devia, nós, austríacos, deveríamos fazer uma estátua para o Guido Mantega enorme para homenagear ele, porque ele mostrou como essa teoria é absurda e como ela gera males para todos, né? Aí, nos anos 50, né, um inglês chamado Phillips, Arthur Phillips, descobriu que existia um dilema, um trade-off, um dilema entre inflação e desemprego. Pi é a notação para a taxa de inflação, que é delta P sobre P, a variação percentual nos preços. Definida a inflação dessa forma e não da forma austríaca. Aí tem aqui o mesmo mercado aqui de oferta e demanda, e suponha que a economia esteja no ponto A com uma inflação π0 e o nível de desemprego, U é desemprego, né? Unemployment. U0. Aí o governo resolve combater a inflação. Para isso ele adota uma política de demanda restritiva, uma política de apertar, pisar no freio. A demanda vai se deslocar para a esquerda. Aqui no meu gráfico o nível de preço caiu para P1 e você teve uma queda no PIB de Y0 para Y1. Ora, se houve uma queda no PIB, no modelo macro, isso só pode ter sido possível se aumentar o desemprego, se aumentou o desemprego. Aí você vai lá do outro lado, na curva de Phillips, olha, quando a inflação caiu de P0 para P1, o nível de desemprego subiu de U0 para U1. Unindo esses pontos, você tem a famosa curva de Phillips, que está todo dia nos jornais, nos telejornais, na Globo News. O pessoal pensa, está em 1956, que é a data do paper do Phillips. Existe uma escolha entre inflação e desemprego. O governo tem que escolher. O que é pior? Aí entra os defensores dos trabalhadores, achando que estão defendendo os trabalhadores, quando na verdade eles estão metendo o cacete nos trabalhadores. Para o Hayek já é diferente. Ele diz, não há uma escolha possível entre inflação e desemprego. Não é possível escolher entre comer demais e ter indigestão. O governo que inflaciona vai provocar no futuro desemprego. E a macroeconomia moderna é do Friedman para cá, né? O modelo monetarista
como é que a gente pode resumir o monetarismo? Com duas proposições, uma conclusão e uma prescrição. As proposições são as seguintes, daí o nome monetarismo. A oferta de moeda, historicamente, mostra instabilidade, segundo o Friedman, que escreveu um livro sobre história monetária dos Estados Unidos com uma aluna dele, estudou quase 100 anos, mostrou que a oferta de moeda oscilava muito no tempo. E a demanda de moeda, é a segunda proposição, a demanda de moeda é estável. O Keynes, eu não falei isso porque é resumo, né? Para o Keynes, a demanda de moeda tinha uma instabilidade muito grande. Para o Friedman, ele falou, olha, para os neoclássicos, a demanda de moeda era velocidade, né? Que era constante, então a demanda de moeda também era constante. Para o Keynes, ele era instável. E o Friedman diz, estável no seguinte sentido, ela pode ser prevista por modelos econométricos. O Banco Central pode prever para onde vai a demanda de moeda, ele vai lá e ajusta a oferta. Então, olha, se a primeira proposição diz que a oferta de moeda é instável, a segunda diz que a demanda é estável, aí vem a conclusão. As causas dos ciclos econômicos podem ser explicadas pela instabilidade da oferta de moeda. Qual a solução? Aí o nome monetarismo. Os bancos centrais devem estabelecer uma taxa fixa de crescimento da moeda, pré-anunciar esse negócio por um longo período, que isso acabaria com a inflação. E aí você tem, do lado da demanda, ele foi keynesiano, oh meu Deus, ele foi keynesiano, né, o Friedman, ele falava, we are all Keynesians. Ele escreveu isso uma vez, nós somos todos keynesianos, porque usaram a metodologia do Keynes, a macroeconomia e outras coisas que o Keynes criou. A oferta de moeda dependia de capital, trabalho, aí alguns economistas de Chicago já começaram a colocar as instituições que se aproximaram um pouco mais dos austríacos e principalmente expectativas. É quando a variável expectativas de inflação, ali não é só de inflação, pode ser de lucros, de qualquer outra coisa, mas foram os primeiros a introduzir formalmente em modelos a variável expectativa de preço, expectativa de inflação. Os austríacos, Menger já falava nisso, e antes de Menger, os escolásticos espanhóis já falavam nisso também, como no meu último livro eu citei vários exemplos lá. Aliás, Juan de Mariana foi o primeiro defensor dos direitos dos animais, voltando ao debate anterior, né? Ele foi contra as touradas. Isso no século XVI. Bom, e eles trabalhavam com expectativas adaptativas. Em português, expectativa adaptativa. O nome está dizendo, né? As pessoas vão adaptando as suas expectativas. Expectativa de quê? Expectativa, no caso aí, de inflação. Com base nos erros cometidos no passado, com pesos decrescentes. Expectativas racionais é diferente, não há... As expectativas se adaptam na mesma hora. A expectativa adaptativa é quando os agentes econômicos vão mudando as suas expectativas, olhando para os erros que eles cometeram no passado em termos de avaliar as próprias expectativas, com pesos decrescentes. E se isso acontecer, como a gente vai ver no gráfico, só vai ser possível manter a economia funcionando transitoriamente no seu nível normal de produção. Aí já não se fala mais em pleno emprego, já se fala em produto natural, que é um conceito assim, um tanto vago, mas você pode definir, uma das formas é dizer que o nível natural de emprego é aquele nível em que, num determinado período de tempo, o número de pessoas que perderam seus empregos é igual ao número de pessoas que ganharam empregos. E como é que fica isso? Pena que a gente não tem som, porque ia ajudar até a entender. Você tem uma oferta agregada de longo prazo, que passa exatamente pelo nível normal de produção, que é esse aqui. Tem a demanda, a oferta, agora você vai ter uma curva de oferta agregada para cada nível de P asterisco expectativa de preço.
para cada valor das expectativas de preços. Então, você está no ponto A, no nível normal de produção e com nível de preço P0. Essa primeira curva aqui... Pô, tô apanhando desse negócio aqui. Essa primeira curva, essa aqui de oferta, ela é traçada em todos os pontos dela, a expectativa de preço é igual a P0, que é esse nível inicial. Só que os preços agora já não são em P0, estão em P', subiram. Houve um aumento da produção quando o governo expandiu a demanda, né? O PIB aumentou para Y', a economia está funcionando acima da sua capacidade normal. E aí, é claro que isso, com o tempo, vai gerar a expectativa de que os preços vão subir. Porque você está exigindo da economia mais do que ela pode dar. A resposta, novamente, ajustamentos via preços. A resposta é que a curva de oferta agregada começa, com o tempo, a se deslocar para a esquerda e para cima, na medida em que as pessoas vão reajustando as suas expectativas com base nos erros do passado, expectativas adaptativas, percebendo que agora os preços vão aumentar. Então ela vai se deslocando, ó. Com o tempo ela vai se deslocando, até que ela vai parar nessa nova curva de oferta agregada, já para o nível de expectativas P1, aí você vai de B para C. Então a economia primeiro foi de A para B, curto prazo, aumentou o PIB e ninguém percebeu que tinha inflação. Mas com o passar do tempo, o governo continuando com essa política, você vai ter duas coisas. O PIB vai encolher e a inflação não a esperada, mas a inflação ou o nível de preço não esperado, mas o nível de preço efetivo vai subir. Então, o governo, se ele insistir novamente em deslocar a curva de demanda de novo para a direita, vai acontecer a mesma coisa. No início você tem uma fase de euforia, né? E depois inflação com desemprego. Tá vendo? O movimento ali, olha ali para baixo, é assim. Primeiro você tem uma expansão na produção, depois aí vem o desemprego. Expectativa racionais é uma coisa mais radical. Uma expectativa é dita racional quando... Expectativa de qualquer variável, vamos supor, expectativa de inflação, que é o nosso caso aqui, quando, no final do período, ao formular suas expectativas de inflação para o ano seguinte, as pessoas, na média, acertam. Quando chegar o ano seguinte, você vai ver que elas acertaram. Isso pode ser expresso em equação, mas eu fugi disso aqui. Traduzindo, na média, as pessoas acertam, os agentes econômicos acertam as expectativas. Isso muda toda a nossa história. E foi um tremendo golpe no keynesianismo, lá pelos anos 70 já. O trabalho principal do Lucas, ele começou a escrever em 68, 69, mas o trabalho principal é de 73. Aí você tem uma oferta agregada de longo prazo definida como, em todos os pontos dela, as expectativas estão corretas. Então só faz sentido falar em equilíbrio de longo prazo nesses modelos, como no monetarista também, se as expectativas estiverem certas. Mas elas podem não estar certas. Por exemplo, o governo expande a demanda, como sempre, a gente está fazendo aqui. A economia, nesse caso, não iria de A para B. Aliás, não iria desse ponto para esse aqui. Ela vai direto lá para cima. Porque não tem aquele processo de adaptação das expectativas. Aquela curva de oferta, ela não vai se deslocando aos poucos, ela se desloca de uma tacada só. Pum! Acabou. Isso acaba com toda a eficácia das políticas de expansão da demanda dos governos. Você vai parar num ponto em que você só tem um nível de preço maior e, em termos mais dinâmicos, você vai ter mais inflação sem nenhum efeito sobre o PIB. E como é que fica a curva de Phillips nesse modelo? Eu estou assustado que eu acho que vai dar tempo de eu terminar. É a primeira vez que eu consigo isso. É porque eu dormi depois do almoço. O problema é que quando eu acordei com o sotaque do Rodrigo. Porque eu não estou acostumado a dormir em rede, né? Uma mistura do Rodrigo com a Heloísa, com a noiva dele, que é de Salvador.
Mas agora eu já estou falando o português correto, que é o do Rio de Janeiro. Deixa comigo. Não é assim não. Não é assim não, né? Você agora vai ter também uma curva de Phillips de longo prazo, passando pelo nível de desemprego natural ou normal. Aí, se você... Vamos supor, a economia está no ponto A com uma inflação pi0. O governo acha que essa inflação é muito alta e adota uma política como o Meirelles quer fazer e não está conseguindo. Nem vai. Nessa primeira curva, as expectativas são de que a inflação é pi0, partindo do equilíbrio, né? Aí o governo resolve colocar como meta de inflação pi1, uma inflação menor. No curto prazo, o desemprego vai aumentar de UN para ULinha, tal como na curva de Phillips que a gente fez antes. Mas agora a curva de Phillips é que vai se deslocando para baixo na medida em que as pessoas, os agentes econômicos, começam a perceber que a inflação vai ser menor. E aí você vai de A para B e depois de B para C. Você tem um movimento desse tipo aí. Quer dizer, tem um período em que combater a inflação vai provocar desemprego. É o tal dilema entre inflação e desemprego. Mas isso é no curto prazo. E vai ser tão mais curto quanto mais firme for a disposição do governo em mostrar que vai botar para quebrar. Disposição essa que você não encontra praticamente em nenhum governo. Isso, vai aumentar mais o desemprego, possivelmente até esse ponto aqui. Eu não queria mostrar, esse é o filé mignon que vai encerrar. Possivelmente, no curto prazo, você podia ter um aumento até da inflação junto com o aumento do desemprego. A curva de Phillips poderia se deslocar até para cima, mas com o decorrer do tempo você vai parar lá no... Como o governo mostra forte? Taxa de juros, política monetária e fiscal? Principalmente essas duas. Principalmente, né, no nosso caso, ele mudar o regime fiscal. Mudar o regime é diferente de ajuste fiscal. Mudar o regime é você mudar na perspectiva temporal de um estado de déficit para um estado de equilíbrio ou de superávit fiscal. E mudar o regime monetário, quer dizer, estabelecer alguma coisa tipo... Hoje em dia eu sou contra até a existência de Banco Central, mas eu estou raciocinando aqui como novo clássico. O Banco Central estabeleceu uma regra fixa de expansão da oferta de moeda. Agora a gente vai ver um resumo disso tudo. Neoclássicos, kalekianos, keynesianos, monetaristas e novos clássicos. Esse é o último, antepenúltimo slide. Repara que todos eles partem de um ponto de equilíbrio. A curva de demanda vermelha é a mesma em todos eles, não tem mudança na curva de demanda, o que vai determinar se você é do time de cá, do time de lá, do time do meio. O que você pensa, o que esse cara que foi para o governo pensa com relação à curva de oferta agregada. Um neoclássico, como a gente viu, isso aqui é um resumo, né? Vai dizer o seguinte: se o governo expandir a demanda, da linha cheia para a linha pontilhada, você vai ter só um aumento de preço. Um keynesiano, um kalekiano, um unicampineiro, vai dizer, é isso que a gente tem que fazer, que vai expandir o PIB e o nível de preços não vai sofrer alteração. Se os preços ameaçarem subir, a gente bota um controlezinho aqui, outro ali. Como eles irresponsavelmente controlaram, por exemplo, as tarifas de energia. Né? Aí vê quais aqueles índices que entram lá, aqueles preços que entram no índice que mede a inflação, não deixa esses preços subirem muito, a gente mantém a inflação em baixa e mete o pau na máquina. A partir de 2008, foi a política adotada no Brasil, 2007, 2008. Começou com o seu Lula. Já era um manteiga ministro. Com a Dilma, a coisa virou, né, a Casa da Luz Vermelha, antigamente. Né? Não gosto nem de falar nessa Vilma. Keynesianos, a gente já viu também. Você tem uma expansão no PIB e uma expansão nos preços. Monetaristas é aquela história das expectativas adaptativas e expectativas racionais. A gente também
viu. Quer dizer, esse é um resumo, como eu falei, fiz questão de frisar, bem resumido das teorias macroeconômicas. É claro que eu podia sofisticar muito mais, mas aí eu teria que ter, como eu falei, 2 semestres. Agora, uma coisinha rápida, a aritmética simples do déficit público, que é uma lição do Thomas Sargent que eu acho muito importante. Os gastos totais do Estado, incluindo os gastos com juros, eles necessariamente vão ser financiados por impostos, emissão de moeda, mais dívida interna e mais dívida externa. Ou um deles, ou os 4, ou 2 deles, ou 3, enfim. Não existem mágicas. O governo não cria recursos. O governo só transfere recursos. Isso não é nenhuma teoria econômica, isso é o contador fazendo o balanço lá. Débito tem que ser igual a crédito. Coisa que eu nunca consegui chegar nas provas de contabilidade, por isso eu colava. Não consegui entrar na minha cabeça aquele negócio, mas deixa para lá. Isso é uma lembrança triste do passado. Todo mundo pecou um dia. O Roberto Campos ajudou a criar o BNDES. Por que não podia colar numa provinha de contabilidade que o professor era surdo e ele dava a mesma aula 2 vezes? Primeiro ele falava até a metade da sala, depois ele ia para a metade da sala e falava para o pessoal que sentava atrás. Aí você já viu, né? Enquanto ele estava na frente, o pessoal de trás fazia a maior zorra, quando ele estava no meio, o pessoal da frente. E o último slide. A inflação hoje, de acordo com os novos clássicos, o pessoal de expectativa racionais e os monetaristas também. Aí junto o lado fiscal com o lado monetário. Ela depende, primeiro, da política monetária que o Banco Central está fazendo hoje, que todo mundo conhece. Ela depende das expectativas quanto ao que o Banco Central vai fazer com a política monetária. Isso a gente não conhece, a expectativa. E essas expectativas com relação à política monetária futura? Aí você entra com o lado fiscal, que já foi um avanço. Depende do estado atual das contas públicas, né? Lá o meu estado do Rio de Janeiro está com as contas públicas superavitárias. Eu estou sem receber meu salário da UERJ de novembro até hoje. Aliás, hoje deve ter entrado R$340, que eles pagam em 6 parcelas. Se eu vivesse só da UERJ, estava morto. Depende do estado atual das contas públicas e depende do que os agentes acham que o Estado vai fazer no futuro com relação às contas públicas. Aí você tem a questão que é muito debatida hoje da dominância fiscal. Quando o Estado determina o regime fiscal, por exemplo, um baita déficit, o resto vai ter que se ajustar a esse baita déficit. A gente chama isso, né? Eu estou definindo de uma maneira bem assim, simples. Toda a economia vai ter que se ajustar a isso. E aí, o que fazer para derrubar a inflação forte, de acordo com o mainstream? O Banco Central deve mudar o regime fiscal, que é uma coisa dificílima, porque depende de medidas políticas, né? Depende de políticos, que o Adriano mostrou muito bem, o caráter da ação humana, né, no campo da política. A expressão da ação humana no campo da política é o poder. Então você pode dizer que a inflação hoje depende, primeiro, de como é que está a política monetária. Mas não é só isso, depende de como é que a gente acha que ela vai estar no futuro. Não adianta o Banco Central estar apertando hoje para no futuro relaxar. Dizem, eu ouvi dizer, não sei, eu não li, alguém me falou, não me lembro quem foi, ontem à noite, que ontem, quando o Temer foi abraçar o Lula pediu a ele para não fazer a reforma da Previdência porque o país está em recessão. Porra, esse cara já matou o país, porra, ainda fica dando palpite, cara. Sabe, chega desse cara, não aguento mais ouvir a voz dele, nenhum de nós aguenta. E ainda fica dando palpite numa hora que ele devia estar chorando, inclusive pelas coisas que ele fez com a mulher dele no passado, que todo mundo sabe. Bom, então a inflação hoje depende do que o Banco Central está fazendo hoje, do que a gente acha que ele vai fazer no futuro, depende de como é que estão as contas do governo hoje, como é que está o negócio lá. E, principalmente, da perspectiva com relação ao déficit público no futuro.
Se a expectativa é de que vai prevalecer a dominância fiscal, quer dizer, que o governo vai continuar gastando bem mais do que arrecada, ele pode executar a política monetária mais apertada, que o único efeito, mas o efeito mais forte vai ser simplesmente aumentar a inflação, aumentar o desemprego. Por isso é importante, não pode sair tocando um duo, piano, contrabaixo. Estou dando meu exemplo, eu toco piano e de vez em quando eu ensaio com um amigo que é baixista. A gente tem que ensaiar o que a gente vai tocar, né, porra? Se eu estiver tocando uma música e tocando outra, porra, de repente sai um funk, aí faz sucesso. Tem que haver coordenação. Tem que haver uma coordenação entre o que o governo faz no lado fiscal e o que faz no lado monetário. Sem coordenação, nada feito. Não adianta o governo estar apertando a taxa de juros, botando a taxa de juros lá na lua, se do lado fiscal está uma farra. Isso vai gerar só desemprego, mais juros e não vai segurar, não vai derrubar a inflação. Também não adianta se o Banco Central dar uma de machão, dar um soco na mesa e falar: não emito 1 centavo nessa porra mais. Não emito 1 centavo. E o governo continuar gastando. O que vai acontecer? Os juros vão explodir. E o Banco Central, mais cedo ou mais tarde, vai ter que emitir moeda para cobrir aquele rombo. Então essa é a grande lição. Eu acho que pela primeira vez na vida eu consegui cumprir o horário. Por isso eu vou falar mais 15 minutos, pode? Pronto, estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado. Mas assim, a gente tem o coffee break agora de meia hora, então se você esperar 5 minutos para fazer uma pergunta, ou 2, dependendo das Tá. Só que eu vou dormir mais meia hora na rede lá.